Olá, está começando o Maravilha. Desemprego, de que forma as mulheres são atingidas? Para discutir um tema tão importante como este, temos a presença hoje da Regina Bueno, coordenadora do Departamento dos Aposentados do Sindicato dos Metalúrgicos. Muito obrigada pela presença. Professor Mozar Leandro Ness, professor de Economia e pesquisador do Observatório do Trabalho da Universidade de Caxias do Sul. Muito obrigada, professor. Nosso tema traz uma das maiores preocupações do cidadão brasileiro, que é o desemprego. E, em especial, nós gostaríamos de tratar a questão do desemprego, como ele atinge as mulheres. Professor, as suas considerações iniciais, então. Bem, obrigado pelo convite. Eu gostaria de dizer que o desemprego é o desafio econômico a ser vencido no futuro. Por que disso? Porque a revolução tecnológica que se avizinha, mais uma vez, é uma revolução que vai poupar, vamos dizer assim, o número de trabalhadores. E isso se torna desafiador porque, ao fim e ao cabo, as pessoas estão no início e no fim de todo o processo produtivo. E se a gente não tiver trabalhadores atuando e, vamos dizer assim, oferindo renda, o sistema econômico vai entrar em colapso, né? Hoje no Brasil nós vivemos uma crise muito extensa. A nossa taxa de desemprego hoje ultrapassa os 12%. Temos mais de 13 milhões de trabalhadores desempregados. Se nós somarmos aqueles que estão em desalento e também aqueles que estão subempregados, esse número salta para mais de 25 milhões de trabalhadores. É uma situação muito complicada. O que mais nos preocupa é que, vendo os dados, nós observamos que de janeiro do ano passado até janeiro desse ano não houve uma melhora. Pelo contrário, nós tivemos um quadro de estagnação no quadro de emprego. E isso nos deixa muito preocupados com relação aos desdobramentos que estão por vir ao longo do ano. A economia brasileira entrou num estado letárgico, onde nós não conseguimos reagir, já faz um tempo. Então, isso economicamente a gente chama de estado estacionário, né? Nós estacionamos. E assim, nós temos dificuldade em gerar emprego. Por quê? Porque se considerarmos o mercado de trabalho, a oferta e a demanda, é um fato. Mas os postos de trabalho são criados no mercado de bens. E esse mercado de bens é que não se aquece. Porque se ele se aquecer, vamos dizer assim, grande parte dos nossos problemas vão estar resolvidos. Por quê? Porque a economia brasileira ela é pujante. Nós temos muitos consumidores, o nosso nível de consumo é alto, né? O que demanda agora? Nós precisamos ter investimento para fazer a economia funcionar, crescer e se desenvolver. Então, nesse momento, o desafio é esse: quebrar esse estado estacionário e fazer a economia se desenvolver novamente. Fiquei pensando na sua fala em duas coisas que o senhor colocou. Mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, mas chegamos a 25 milhões de pessoas que estão ou em estado de desalento ou subempregadas. O desalento é quando a pessoa já desistiu de procurar emprego, professor? Exatamente. O desalento é uma situação em que eu entrego currículo e não encontro, eu bato a porta. E procurar emprego custa caro. Eu preciso copiar currículo, eu preciso me deslocar, eu preciso enfrentar filas. Então tem um custo para você voltar a ser inserido no mercado de trabalho. E esse custo para a pessoa que está desempregada é alto. Então chega num ponto que a pessoa simplesmente desiste de participar do mercado formal e aí então entra em desalento. Aí surge o seguinte: tem uma outra figura que não é computada, mas que é o trabalhador adicional. Quem é isso? Então vamos dizer, o chefe de família fica desempregado. Muito bem, ele fica procurando emprego. Aí a esposa se candidata a alguma vaga, né, e consegue acessar o mercado de trabalho. Ou o filho mais velho, que praticamente abandona os estudos ou passa a estudar à noite, né, e se insere no trabalho por ser um trabalhador mais jovem. Então, o trabalhador adicional é a entrada desses novos trabalhadores que entram suprindo vagas. Então, quer dizer, nós temos, vamos dizer assim, um desvio
porque este jovem deveria estar estudando, né? A mulher não, a mulher deveria, pode, é tranquilo, mas o jovem principalmente, o desvio ocorre principalmente quando você tem o jovem que para algumas funções e que se insere precocemente no mercado de trabalho, mas tem que fazer para ajudar no sustento da casa. E aí, pegando a sua fala inicial, que há uma reconfiguração no mercado de trabalho em função de todas as demandas tecnológicas que a gente vivencia hoje, esse jovem que se insere no mercado de trabalho, numa situação de necessidade de sobrevivência, do ponto de vista econômico da própria família, ele muitas vezes não se qualifica de forma adequada para atender essas novas exigências que surgem, então, professor. Exatamente, porque quanto mais tempo ele passar, né, não na escola, mas estudando, né, se qualificando, se aperfeiçoando, ele vai estar mais apto a lidar com esse novo padrão de produção que está por vir. Então, quando nós fizemos isso, nós interrompemos o crescimento. É como se eu tivesse uma plantinha e tivesse que interromper o crescimento dela para já começar a colher frutos precocemente. Ela vai dar frutos, mas serão menores e numa quantidade menor, né? Então, quer dizer, é uma perda de eficiência aí. Ou seja, daqui a pouco este jovem poderá ser um desempregado amanhã por não atender às qualificações que são exigidas pelo mercado. Exatamente. Então, nessa condição, nós estamos não só aumentando o exército industrial de reserva, né, aquilo que o filósofo falou, mas também colaborando para a deterioração futura dos nossos trabalhadores, se a gente não atentar para esse fato. Regina, e você que está ali no Sindicato dos Metalúrgicos e que deve conviver diariamente com essa situação que provavelmente, né, bata as portas do sindicato, de uma série de situações de pessoas desempregadas, e em especial a presença das mulheres. Como é que tu colocas o que tu fazes ali e a tua percepção desse contexto? Então, a gente dá várias dicas, desde elaborar um currículo, desde como se portar numa entrevista. A gente também tem uma avaliação de que forma, às vezes, a pessoa, principalmente a mulher, que ela está com o psicológico dela abalado, enfim, que a gente consiga, na verdade, fazer esse primeiro atendimento com ela, tá? Então, entender o problema, porque muitas são chefes de família, que então vê seus filhos pedindo algo que não pode mais ajudar, que não pode contribuir, que não pode, às vezes, dar o mínimo necessário. Então, assim, ó, a gente tenta auxiliar essa pessoa e acompanhar até ela se inserir de novo no mercado de trabalho, tá? É um trabalho, às vezes, longo, porque pra gente ali, quando foi criado esse banco de dados ali dentro do sindicato, não foi simplesmente só pra gente pegar currículo, mas de que forma a gente pode acompanhar alguns casos até a pessoa realmente deslanchar, ter um norte na vida dela, porque quando elas chegam até a gente, ou tanto mulher como homem, ou adolescente, então eles estão totalmente perdidos, é aquilo que o professor fala. Então, assim, ó, o menor, às vezes o menor aprendiz, se ele não está estudando, que a gente não consegue, na verdade, inserir ele dentro de cursos, ele acaba, às vezes, não conseguindo o curso, porque ele tem que estar estudando. Então, é isso que a gente vai sempre em busca com a família, que o jovem tem que estar estudando, para a gente poder direcionar eles no emprego, numa possibilidade de uma vaga. É que talvez vocês terminam esbarrando numa necessidade de sobrevivência, né? Exato. Porque a pessoa chega ali já no limite, a impressão que eu tenho, olhando de fora, é que quando a pessoa procura o sindicato, é porque ela já meio esgotou, as possibilidades que ela tinha de conseguir uma recolocação no mercado. Exato. Daí ela vai buscar ajuda. Aí chega ali, vocês, obviamente, têm a preocupação de tentar observar se esta pessoa pode se colocar com as necessidades que o mercado coloca para vocês. E a impressão que eu tenho é que, às vezes, ela não tem esse tempo para poder dispor o que ela gostaria de ser recolocada imediatamente, Exatamente. Porque aquele salário faz falta para a sobrevivência dela. É mais ou menos isso que acontece? Exatamente, porque a necessidade, quando ela já chega até ali, ela já está passando por uma necessidade extrema, né? Então, até, tipo, a gente conseguir
contribuir para ajudar para ela entrar no mercado de trabalho de novo, não é do dia para a noite, né? Então, se existe uma demanda. Então, assim, ó, a gente sempre, às vezes, tenta amenizar da melhor forma possível, né? Contribuindo de uma outra forma que, pelo menos, ela saia dali com norte. Sim, tá? para ela ter esperança e não ficar nessa situação de desalento, como o professor Mozart colocou. E hoje, graças a Deus, a gente tem umas parcerias bem boas ali, que são algumas agências, na verdade, que a gente fez um trabalho com eles explicando a necessidade que se tem realmente do desemprego, tanto para homem como para mulher. Então, a gente está sempre em contato com algumas agências grandes para a gente poder, na verdade, nomear algumas pessoas que realmente a gente sente a necessidade de estar indicando, né? E a urgência que é também. Professor, no Observatório do Trabalho, é possível dar-se conta de que a mulher ela é mais duramente atingida por isso? Porque, recentemente conversando com um advogado previdenciário, ele colocava para nós, e nós fizemos até um programa com ele, o Dr. Anderson nos colocava, que quando ele vai encaminhar o procedimento de aposentadoria, ele percebe que é difícil as pessoas comprovarem o tempo de contribuição mínimo que era exigido na legislação anterior. E a gente sabe que com a reforma da Previdência que se coloca aí, esse tempo iria aumentar. A situação das mulheres, ela se torna um pouco ainda mais grave, porque a mulher tem toda a questão de ser mãe, que muitas vezes, né, isso retarda o mercado de trabalho, ela termina muitas vezes sendo a cuidadora da família, às vezes tem a mãe ou a sogra, um familiar doente, ela que vai atender, então ela tem períodos em que ela fica mais longe do mercado de trabalho, então o tempo de contribuição dela termina sendo menor. Isso é percebido, estudado, pesquisado por vocês, professor? Sim. Na verdade, a mulher, ela é, ainda no mercado de trabalho, muito discriminada. Com o mesmo tempo de escolaridade, o mesmo tempo de, vamos dizer assim, de prática na função, a mulher acaba ganhando menos que o homem. Então isso remonta ao princípio, né? Porque a mulher só se inseriu no mercado de trabalho no momento posterior. Então, mas ela sempre trabalhou tanto ou mais. Então essa precarização, ela se revela em números. Hoje a força de trabalho feminina já quase supera a força, em alguns setores, a força de trabalho masculina. O maior problema que eu vejo com relação a essa questão da ampliação do prazo é porque a mulher cumpre a dupla jornada, e às vezes até a tripla, né? Porque ela tem que cuidar de filhos, cuidar de casa e trabalhar, e se deslocar. E ela é alvo da criminalidade, tanto quanto o homem, mas até mais, né? Então, quer dizer, ela vive uma situação mais complicada do que o homem, né? A gente percebe isso, e tanto é que a gente já fez 3 boletins, cartas especiais, né? A última foi da mulher comerciária aqui de Caxias. A gente já fez também das industriárias que trabalham, né? E é um desafio para nós entender essa mecânica. Eu tenho uma filha e eu digo para ela, minha filha, estude bastante, porque tu vai compensar o teu ganho, tá? Eu espero que no futuro não exista mais essa discrepância, mas eu digo para Maria Clara, estuda bastante porque tu vai compensar o teu ganho com o masculino, com os homens, na base do estudo, né? Então, na qualificação. Então, essa é o grande diferencial feminino. Com relação ao tempo de aposentadoria, ele tem esse lado, vamos dizer assim, que as mulheres, pelo fato de não terem uma jornada corrida e terem... é uma jornada meio que interrompida, né, em função de uma série de outras... Dessa dupla e tripla jornada, né? Exatamente. Inclusive, que se coloca, né? Então, em função disso, se torna difícil dela poder comprovar. Mas tem uma situação que tem o outro lado da questão. Nós também vivemos no Brasil uma situação em que, se você estudar, enfim, se qualificar, você estaria apto a iniciar o trabalho a partir dos 22, 23 anos. Você estaria num ponto, vamos dizer assim, bom para o mercado de trabalho a partir dos 25,
né? Quem fez todos os cursos, conseguiu fazer o curso superior, ótimo. Quando chegar a 50 anos, a gente já está velho para o mercado de trabalho. O nosso mercado de trabalho está ficando cada vez mais curto. Então, pelo fato também da aposentadoria ser precoce. Então, a gente fez um estudo e constatou o seguinte: o alargamento do período de trabalho pode contribuir para que a gente tenha vamos dizer assim, a qualificação, os mais velhos se tornem aptos ou sejam requisitados no final, porque eles têm mais experiência, os aposentados, essa turma assim. E aí então o alargamento poderia propiciar uma melhor utilização da força de trabalho. Mas veja bem, nós temos diferentes grupos e estão sendo tratados esses diferentes grupos de uma mesma maneira. Então esse é um problema também. Claro, quem vai legislar tem que escrever uma lei que atinja, né, a todos. Mas essa diferença entre os grupos é que, vamos dizer assim, ainda mais num país continental como o nosso, acaba se tornando muito aguda em alguns casos. Eu fiquei aqui pensando enquanto o senhor falava, se nós temos de fato essa cultura, né, de valorizar a pessoa de mais idade como alguém que produtivamente tenha muito de experiência para contribuir, né? Uma vez que a gente não consegue muitas vezes perceber que haja uma valorização da experiência profissional, assim como também a gente consegue perceber que há alguns equívocos na contratação do jovem, porque nem sempre ele é contratado como estagiário na sua área de atuação. Ele às vezes é contratado como estagiário porque ali é uma mão de obra mais barata. Né? E quando a política do estágio ela seria exatamente para ter alguém que já está estudando na área, vai poder produzir e no futuro ser efetivado, porque realmente mostrou habilidade dentro da sua área de atuação. Né? Exatamente. Eu tenho o caso de um senhor que eu conheço. Ele é um pai americano de um colega. Então esse meu colega foi estudar nos Estados Unidos e ficou hospedado nessa casa. E o Sr. Henry, ele era metalúrgico, ele trabalhou pela legislação e por tempo até os 65 anos, quando ele se aposentou. Só que ele se aposentou e ele tinha uma renda muito boa. Então ele passou a viajar, ele passou a desfrutar os últimos anos da vida dele. Ele já é falecido. Só que no Brasil essa situação hoje ela não acontece, porque a gente se aposenta um pouco, o trabalhador se aposenta, vamos dizer, com 52, 53 anos e tenta voltar ao mercado de trabalho, e a aposentadoria forma um complemento de renda. Sim. Então nós temos uma renda muito baixa também para os nossos trabalhadores. E isso causa o quê? Uma exigência muito grande, porque a gente vai passar a vida inteira, toda a vida, trabalhando. Esse é o nosso grande problema. O grande problema. E sem desfrutar, né, momento... Porque a ideia do Estado moderno foi substituir os filhos. Eu tinha que ter uma prole grande, porque algum filho ia cuidar de mim quando eu envelhecesse. Então veio o Estado e disse o seguinte: não, eu tomo conta de você na velhice. Só que agora, o que a gente está vendo? O Estado não vai ter condições de tomar conta da gente. Muito bem. Mas que pelo menos a gente tivesse o direito, todos os trabalhadores, aqueles que contribuem, tá? Porque cada real que está lá na aposentadoria é fruto de um dia ou de uma hora de trabalho desse trabalhador, né? Então está lá. Então que ele tivesse o direito de ter uma aposentadoria, vamos dizer assim, digna, uma renda mais digna, que ele pudesse pelo menos ter uma velhice sem necessitar de complementos. Sim, que ele pudesse prover as suas necessidades essenciais. Essenciais, né? Sem depender da benemerência ou de ter que ficar com uma placa, como eu vi agora um senhor ali, uma placa, compra ouro, pendurada no pescoço, o que é um dilema. Que é degradante, né? Se a gente pensar a pessoa chegar né, numa idade de mais de 60 anos e estar numa passar o dia inteiro, né? E a gente sabe para ganhar quanto, né? Em função disso. Regina, como chega a questão das mulheres, como é que é a questão das mulheres metalúrgicas nessa questão do desemprego? Elas são mais atingidas ou não? O tempo de serviço, como é que tu tens para nos colocar a esse respeito?
Na verdade, para as mulheres metalúrgicas que na verdade perderam hoje seus empregos, enfim, que ficaram bastante tempo, que têm experiência, mesmo assim, isso não está contando muito, porque daqui a pouco, o que eu vejo de algumas empresas hoje, elas querem tudo próximo da empresa. Que as pessoas morem próximas da empresa. Da empresa, que na verdade que não dependam de transporte, que possam ir almoçar em casa, tá? Então assim, ó, tem mulheres que chegaram até mim, que ficaram 20 anos dentro de uma metalúrgica, e hoje tu não tem noção o que ela está correndo atrás e não consegue. Ela já foi para uma outra área sem ser metalúrgica, porque ela não conseguiu. Aí ela me pergunta, eu não sei se o tempo que eu fiquei dentro da empresa ajuda ou atrapalha. Sim. Aí até eu troquei uma ideia com as meninas das agências para a gente poder entender também, para poder dar um retorno para elas, né? Porque foi que nem ela disse, o meu currículo eu não acho que é ruim, pela quantidade que eu fiquei dentro de uma empresa, mas para mim me dificulta. Porque talvez ao tempo que eu fiquei lá, eu aprendi de uma forma, hoje está de outra. Então isso acaba dificultando um pouco também, né? E é mãe que é chefe de família, que se vira, então ela está numa situação extrema. E então assim, a gente conseguiu hoje recolocar ela, mas num outro tipo de trabalho também. Sim, então... Porque até... pelo menos ela conseguir, daqui a pouco vinha se qualificar de curso, porque assim, ó, as pessoas perguntam assim, tá, mas ela tem tudo esse tempo, mas ela entrou com um objetivo naquela função, depois ela foi crescendo lá dentro, e ela a empresa também não ofereceu muito para ela se qualificar. Então, quando ela saiu, a busca é outra. E ela sabe, com toda aquela bagagem que ela tem, mas foi exatamente aquilo que ela entrou. Se ela entrou como, por exemplo, um auxiliar de produção e foi indo e deu uma crescidinha ali, mas não passou mais do que isso. Só que ela não foi em busca de se qualificar. E hoje em dia tem muitas máquinas também que dependem de uma qualificação maior, enfim... Resumindo de tudo isso, elas acabam muito sendo atingidas, né? Então, elas acabam tendo uma profissão, mas saindo delas e buscando outras alternativas, porque ela não consegue mais dentro daquela profissão dela. Acho que a Regina está trazendo um outro componente aqui, professor, que talvez o senhor pudesse fazer alguma consideração, que é o fato, de repente, a pessoa ficou 20 anos trabalhando numa mesma empresa, né? Foi galgando diferentes funções e postos ali até o momento que ela está desempregada, mas para trabalhar numa outra realidade ela não tem a qualificação necessária, até porque se a gente pensar um pouquinho, nem todas as empresas têm o mesmo nível de desenvolvimento tecnológico. Exatamente. Como é que o mercado... Na verdade, como eu disse no Sim. início, né? A tecnologia nesses últimos anos ela tem avançado muito rápido. Eu sou de uma geração, né, não vou dizer antigamente, mas eu já sou de uma geração em que o sonho era entrar numa empresa, né, e permanecer e fazer uma carreira. Os jovens hoje já não têm mais essa aspiração, né, eles já buscam, eles já são outra cabeça, né. Para esse trabalhador que envelheceu na fábrica, que envelheceu com a tecnologia, ele envelheceu no modo de produção também. Então, hoje, mais do que nunca, nós precisamos ter políticas, vamos dizer assim, que façam com que que criem na pessoa condições de empregabilidade. Essa senhora, infelizmente, se fosse há 10 anos atrás, ela seria disputada até pelo mercado. Por quê? Porque ela ninguém passa 20 anos numa empresa, né, não sendo um bom funcionário, funcionário, né? Hoje em dia, essa questão do bom funcionário, a tecnologia, ela praticamente nivela a todos. Né? Porque a tua habilidade em si, né, ela praticamente... E aí nós temos esse problema da tecnologia, ele gera um outro problema. Né? No começo, né, o mestre de ofício, ele fazia do sapato do começo ao fim, da cadeira do começo ao fim. Ao final do dia, ele via o fruto do trabalho dele.
Sim. Então ele botava, tudo que tu faz, tu bota um pouco, tu põe as tuas mãos, tu põe um pouco de amor teu ali, né? Não é verdade? E hoje em dia, com o processo fragmentado em esteira, você faz uma parte desse processo. Então você não vê mais o fruto do teu trabalho. E aí criam as doenças, né? Que é uma coisa que vem, que é a depressão, enfim, que são as doenças do trabalho, né? Por quê? Porque o trabalho foi se separando do homem. Sim. Entendeu? Então esse é um problema também. Nós temos que fazer o trabalho voltar a pertencer ao homem como instrumento não só de obter renda, mas como uma realização, porque você poder trabalhar, você poder cumprir a tua jornada, voltar para casa à noite, encontrar a esposa, os filhos, os netos, encontrar essa família e saber que você deu uma contribuição e que está levando aquele pão embaixo do braço, que é fruto do teu esforço, isso também te realiza como pessoa. E isso colabora para que você seja uma pessoa saudável, né? Então nós temos essa doença, vamos dizer assim, que é a dissociação. Isso é fruto do quê, professora? É fruto do capitalismo. O capitalismo ele fez isso. Tá? Ele dissociou o homem, tá? E aí ele passou a pagar pelo teu trabalho, ele estipulou um preço e começou a te dar dinheiro. E aí nós aceitamos. Sim. E aí vem todas as consequências disso. Aí... E lembrava disso enquanto a Regina falava que, por exemplo, né, você permaneceu, você trabalhou numa empresa, você deu toda a sua contribuição e aí quando você precisa de novo do mercado, tu não tem condições de empregabilidade. Porque, né, essa condição também de empregabilidade, ela fica só na responsabilidade do indivíduo, como se isso fosse possível, porque a gente sabe que nós temos uma jornada de trabalho exaustiva, como extenuante. É que você vai, extenuante, né, como é que você vai poder ter condições de ainda estar se preparando para todas essas mudanças, trabalhando e correspondendo a 44 horas, no mínimo, de uma jornada de trabalho. Então, que condição também difícil que se coloca aí, né, para o trabalhador poder se recolocar no mercado de trabalho. O trabalhador é aquele marisco que está espremido entre o rochedo e a onda, o rochedo, né, e a onda do mercado, né? Ele sofre a pancada e se vê preso a essa situação. Sem dúvida. E imaginamos nisso aí a condição feminina, né? A condição da mulher que, além dessa questão toda do trabalho, como o professor colocou no início e a Regina trouxe para nós, ainda tem a questão dos filhos, a questão da casa, muitas vezes a questão do cuidado, que termina sendo a responsabilidade dela. Então ela ainda tem outras demandas para dar conta, além do trabalho, e ainda ter essa preocupação. E aí ainda vem a questão, como é que eu vou me qualificar além de... Isso. E se pensarmos que estamos num momento em que há, como o senhor colocou, a economia estacionada, então os postos de trabalho cada vez mais restritos. Acho que temos uma situação, né, bem preocupante, mas ficou aqui, né, a colocação da Regina, desse trabalho importante que o Sindicato dos Metalúrgicos oferece. É para os associados de vocês? Como é que funciona, Regina? Não é só para os associados. Quem nos procura lá, a gente, na verdade, tenta contribuir da melhor forma possível, né? Então, assim, muita gente vem de um outro segmento, mas, assim, quando chega até a gente, vocês gente atendem e buscam... Exatamente. Dar uma orientação para que a pessoa consiga pelo menos se sentir amparada e ter algum caminho. Isso, sair com o norte de lá. Ok, Regina, muito obrigada então pela tua presença, Maravilha agradece muito. Professor Moser, muito obrigada pelas considerações. Eu que agradeço pelo convite. Vamos vamos torcer, né, que tenhamos um novo cenário econômico e que as políticas públicas se preocupem com esse contingente de 12 milhões de pessoas desempregadas que temos e desses 25 milhões que o professor Moser trouxe para nós, que é as pessoas que já estão em situação de desemprego e desalento, que sem dúvida alguma é uma situação de muita desesperança. Muito obrigada.